Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível nesse canal maravilhoso Vitor Takasu. E depois de um ano eu finalmente estou trazendo a parte 2 do vídeo de fangames que foram canceladas. Muita gente nos comentários dos vídeos recomendaram até eu falar de alguns jogos que foram cancelados que eu não citei naquele vídeo. Então no vídeo de hoje eu finalmente irei citar algumas fangames que o pessoal me recomendou. Alguns cancelaram por vontade própria, porque estavam ocupados, porque tinha vida pessoal, e outros foram cancelados por causa de algumas tretas internas, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Considerem também esse vídeo como se fosse um remake do vídeo antigo. O que eu tô querendo fazer bastante aqui no canal é refazer alguns vídeos antigos, tipo esse da linha do tempo de FNAF, que não envelheceu muito bem e eu tô pretendendo refazer ele. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Agora sentem-se e se acomodem na cadeira, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF, não se esqueça de hypar o vídeo, e agora vamos pro top 9 fangames de FNAF que foram canceladas por seus motivos específicos. Vamos lá! Vamos começar com o mais leve da lista. Conheçam The Hat Cave, ou a Toca do Rato em português. The Hat Cave seria uma fangame de FNAF que se passaria no mesmo universo de FNAF. Teria a Fazbear Entertainment junto com uma outra empresa. O jogo estava sendo desenvolvido desde 2020 por um cara chamado de Chris Powell Games. E a história do jogo giraria em torno da Fred Fazbear Pizza depois de ser fechada, em que a Fazbear Entertainment faria uma collab com uma empresa chamada Zack Robotics, em que criariam um restaurante com animatrônicos de baixo orçamento com temática de ratos, chamada de The Rat Cave, e que a protagonista do jogo seria a filha do assassino, em que ele teria pegado algumas crianças, finalizado elas e colocado dentro dos animatrônicos. E por sermos a filha do assassino, os animatrônicos iria nos reconhecer e iria começar a caçar a gente. Bom, e esse jogo tinha um visual muito lindo. Quando você abre a página dele na GameJolt, você vê as imagens, os vídeos, é muito lindo, cara. O gráfico dele era perfeito. Bom, mas infelizmente o jogo foi cancelado por alguns motivos bem tristes, mas entendíveis até. Bom, primeiro que o criador, ele queria seguir uma carreira de animação e de música, já que ele é bom fazendo isso. Segundo que ele não estava mais tão animado de continuar o projeto, já que o jogo estava cheio de bugs e ele não conseguia arrumar. E isso, bom, ia desgastando ele aos poucos. Então ele decidiu cancelar o projeto por completo. Bom, mas felizmente o criador postou no Drive algumas coisas que ele fez pro jogo, né? As iterações que ele fez pro jogo, tá tudo publicado no Drive lá na GameJolt, que você pode dar uma olhada por si só. Bom, mas infelizmente é uma pena esse jogo ter sido cancelado. Ele parecia bem promissor e ele era muito bem feito e muito lindo. Infelizmente, mas é isso. Indo agora para mais um da lista que o cancelamento não foi tão problemático assim. Vocês conhecem Fazbear Tycoon? Fazbear Tycoon seria uma fangame de FNAF fortemente inspirada em Five Nights at Freddy's 6 Pizzeria Simulator, em que de dia você construiria sua pizzaria de sucesso da Freddy Fazbear's Pizza, enquanto de noite você se defende dos animatrônicos dentro da pizzaria. O desenvolvimento desse jogo começou lá em 2019 pela criadora, modeladora e diretora Undead Army, e no mesmo ano esse jogo já havia sido cancelado e retomado as suas iniciativas em 2020. Bom, já naquela época já estava meio complicado o desenvolvimento, e cada dia que passava mais pessoas entravam no desenvolvimento do jogo, pois uma coisa que eu não sou muito de falar aqui no canal, mas que é sim importante frisar, é que as fangames de FNAF, apesar de ter um criador principal, sempre tem uma equipe envolvida, seja para ajudar na dublagem, na programação, no teste, no beta teste, enfim. Então, infelizmente, em 2023 o jogo foi cancelado porque a criadora e a diretora do jogo, a Undead Army, simplesmente sumiu da internet. Ela simplesmente apagou todas as redes sociais, seja Discord, Twitter, Reddit, não aparece mais há 3 anos, ela simplesmente sumiu do mapa. E então, com a equipe toda perdida, sem ter um diretor para direcionar eles no projeto, eles decidiram respeitosamente cancelar o projeto, infelizmente. E é uma pena eles terem feito isso, mas é um respeito à criadora, já que, bom, apesar de ela ter sumido do nada, eu acho que ela não ia querer lançar sem a presença dela, né? Então, acho que foi bem fazer isso. Mas visualmente esse jogo era incrível, esse jogo é muito lindo, eu acho o visual dos animatrônicos assim, peludinho, muito bem feito. E o Fredbear, ele usa um charuto. Eu acho essa informação muito boa. E apesar de eu não ser tão fã assim de FNAF 6, eu queria ver como que ficaria esse projeto na versão final, mano. Eu tava muito curioso. Infelizmente a gente não terá mais isso nas nossas mãos.
A próxima fangame dessa lista sendo One Week at Flumpty's. Vocês sabiam que One Week at Flumpty's seria o One Night at Flumpty's 3 daquela época? O criador da franquia, John O'Cromie, estava planejando para fazer esse jogo ser o último da franquia, para fechar de vez, mas infelizmente ele acabou cancelando o projeto. E infelizmente ele cancelou o projeto porque ele não estava mais animado com a recorrência de bugs que tinha no jogo em algumas partes, então ele estava bem desanimado e decidiu parar por ali. Porém, com a permissão dele, algumas pessoas tentavam refazer o jogo mais uma vez, né, na visão deles, porém, tudo que já tinha disponível sobre o One Week at Flumpty's, em que a cada noite cada boneco iria se ativando e na noite 6 a gente controlaria o próprio Flumpty com um boss final do Golden Flumpty. E posteriormente o Scott teria chamado John O'Cromie para participar da fanverse, ele produziu então One Night at Flumpty's 3, lançou finalmente e depois de um tempo levou o Exposed de que, bom, tava saindo com uma menor de idade, que depois de longos 5 anos juntos ela acabou terminando com ele e expôs todo esse acontecimento na internet, e ele acabou confirmando a veracidade de todo o ocorrido. Bom, eu acho que isso é bem óbvio, né, ninguém quer continuar o legado de um jogo de um criador que saía com menor de idade, né, e esse não é o único pedaço da lista, lá na frente eu vou citar um que é mais escroto ainda, mas espere um pouquinho. Esse foi pedido por muitos inscritos aqui no canal, então finalmente trouxe sobre esse jogo. Vamos lá. Afton Beauty seria um jogo open world, entre aspas, como se fosse um Secret of the Mimic ou um Security Breach da vida, em que após os eventos de Five Nights at Freddy's 3, depois do incêndio, a gente controlaria um personagem chamado Mecânico, um engenheiro que basicamente trabalha no local para poder reconstruir a atração de novo, e que o personagem seria contatado pelo próprio William Afton de Springtrap para construir um novo corpo para ele, e durante a gameplay a gente enfrentaria animatrônicos grotescos e bizarros para poder concluir o objetivo do Mecânico e do Afton. Mas enfim, vocês sabiam que esse jogo quase fez parte da iniciativa Fanverse? Exatamente, quase do lado de todos os jogos da Fanverse, Afton Beauty seria um deles. Mas de acordo com o próprio Scott Calton, ele não aprovou esse jogo na Fanverse, pois seria um jogo muito ambicioso e arriscado demais, pois seria um jogo muito grande. E então, graças a esse banho de água fria que a equipe recebeu, o Jelly Lian, criador do jogo, decidiu cancelar o projeto para sempre, tendo disponível apenas a pré-alpha do jogo com 40 minutos de gameplay. Mas é engraçado o Scott ter rejeitado esse jogo, parece que ele não queria ter uma concorrência direta com a Steel Wool em jogos grandes tipo Security Breach da vida. Eu não sei muito bem, mas bom, infelizmente não tivemos mais o jogo. Bom, isso aqui é bem triste, mas infelizmente isso pode acontecer, como já citei nos vídeos anteriores, por exemplo, Jollibee sofreu disso também. Mas vamos por partes. Lego Five Nights at Freddy's tinha a premissa simples de trocar os gráficos dos jogos de FNAF pelo estilo visual dos brinquedos de Lego. Criado por Raul e o 20, ele é basicamente uma fangame de FNAF com humor bobo de Lego, né, com o estilo visual de Lego e com o humor bobinho de Lego. E o intuito do criador era expandir mais a franquia, ele fez o Lego FNAF 1 e ia fazer o Lego FNAF 2 e o Lego FNAF 3. Porém, algo inesperado, na verdade até esperado, aconteceu. Bom, assim como Five Nights at Freddy's em tempo real, para você poder jogar a fangame, você precisa ter o jogo original de FNAF comprado. E com o Lego FNAF era a mesma coisa, para você poder jogar a fangame de Lego, você precisa ter o FNAF 1 original comprado. Porém, depois de ter lançado o primeiro jogo e já partindo pro segundo, o criador da fangame recebeu uma intimação da própria Lego mandando tirar todos os jogos da Game Jolt, pois de acordo com a própria empresa, isso infringia o conceito de direitos autorais, então ele teve que cancelar o projeto ou então seria processado. E muito provavelmente eles fizeram isso porque para você poder jogar fangame você teria que ter o jogo original, comprando o FNAF 1 no processo, ou seja, o argumento deles provavelmente era de que o Scott Calton estava ganhando em cima do nome Lego. Talvez faça um pouco de sentido no meio jurídico, eu não sei. Mas enfim, né, apesar de eu não ser tão fã de Lego assim, o fangame era bem legalzinha e divertida, e talvez seria até mais legal. Pô, eu queria tanto ver FNAF 2 Lego, mano, o FNAF 2 é um dos meus favoritos, então eu tava ansioso pra ver e infelizmente não veremos mais.
Esse aqui, pra quem assistiu a minha review de Jollibee, sabe muito bem do que eu tô falando, mas pra quem não sabe, sentem-se e presta atenção nessa história maluca. Bom, antes de Jolly 4 ter sido confirmado como o último jogo da franquia Jolly, ele teria mais 3 jogos pra finalizar a franquia, sendo eles Jollibee's Fase 1, Jollibee's Fase 2 e o terceiro e último da franquia, que seria Jollibee's As Above, So Below, ou do português brasileiro Tupiniquim, Jollibee's Como Acima, Assim Abaixo. Sim, esse nome não faz sentido em português. Mas enfim, o Jollibee's As Above, So Below, ele seria totalmente diferente do Jollibee's Fase 1 e do Jollibee's Fase 2. Diferente dos dois primeiros jogos que são point and click, aqui no Jollibee's Fase 3, ou As Above, So Below, seria um jogo de exploração livre. Você poderia andar pelo mapa pra, fazer suas tarefas. Isso ia ser bem interessante. E o intuito desse último jogo seria de canonizar e juntar todas as franquias de Jolly com a Jollibee's, sendo o principal deles uma amálgama do próprio Jollibee com o Jolly, que é uma mistura dos animatrônicos lá do primeiro jogo com o do Jollibee's. E a história de As Above, So Below seguiria o rumo do final de Jollibee's Fase 1, em que o nosso protagonista daquele jogo morre dentro da animatrônica Hatch. Tem até uma arte conceitual oficial dela, da animatrônica Hatch, com um cadáver ali dentro, sendo do próprio protagonista de Jollibee's Fase 1. Bom, mas por que esse jogo foi cancelado? Bom, assim como o Lego Five Nights at Freddy's, Jollibee's As Above, So Below foi cancelado pela própria empresa da Jollibee ter mandado uma intimação pro criador do jogo, Ivan G, em que eles mandaram apagar os 2 jogos de Jollibee's que envolvam os personagens da vida real do restaurante da vida real. Caso contrário, eles seriam processados por isso. Então, para evitar uma questão de direito autoral, eles decidiram cancelar tudo de Jollibee's e terminar a franquia mesmo em Jolly 4. Porém, algo inesperado aconteceu. Essa é uma notícia muito triste que rolou nesse ano de 2025 pra mim, infelizmente. Graças ao cancelamento de Jollibee's, a equipe de Ivan G planejou terminar a história de Jolly em Jolly 4, pra fechar a história com chave de ouro em um jogo que seria gigantesco, porém, ele também foi cancelado. Mas ao invés de envolver coisas sendo de direito autoral, esse aqui foi mais por treta interna mesmo dentro da equipe. Um dos devs que fazia parte de Jolly se chama Weshek, que era basicamente o roteirista da história do jogo. Basicamente, o Weshek era um péssimo desenvolvedor, ele era horrível com os funcionários ali da equipe. Basicamente, ele não pagava bem os devs e alguns eram até menor de idade, ou seja, todo mundo sofria abuso psicológico desse arrombado. E ainda fazia chantagem, tipo, se vocês contar que tá rolando alguma coisa nesse desenvolvimento desse jogo, vocês vão se ver comigo, parari parará. Ou seja, ele era muito escroto com a galera da equipe. Então, depois dessa treta toda, o Weshek acabou apagando o servidor do Discord do jogo, então Ivan G decidiu cancelar o projeto por enquanto. A gente não sabe se eles vão retomar ou se o jogo foi cancelado pra sempre mesmo. Infelizmente, porque eu tava ansioso pra esse título. Mas é isso, a gente nunca sabe quem é um amigo de verdade ou quem é só uma pessoa abusiva mesmo, infelizmente. Pra quem assistiu a review de Pop Goes aqui no canal sabe muito bem, mas quem não conhece, prestem atenção nessa história. Voltando no tempo lá pra 2016, o criador de Pop Goes, Kane Carter, tinha em mente de continuar a história do jogo em uma continuação oficial chamada de Pop Goes 2, The Dead Forest, ou Pop Goes 2, A Floresta Morta. Ele faria parte de uma coletânea de 2 jogos chamado de Pop Goes Reprinted, que teria o remaster do primeiro jogo e a continuação The Dead Forest. E a história de Dead Forest ia continuar direto do final, em que o Simon consegue capturar o Strings, o nosso protagonista do jogo, e ele tomaria conta do lugar da pizzaria do Pop Goes, e então a gente jogaria na pele de um protagonista que não temos o nome, e que teremos as versões epítome dos personagens. Epítome são as versões esqueléticas dos personagens de Pop Goes, e também as versões Heartless, que são as versões sem coração, que são basicamente os Withered da franquia, mas enfim. E de acordo com Kane Carter, eles só cancelaram o projeto porque tava muito ambicioso e tava pressionando eles demais. Eles estavam começando a ficar muito exaustos, o projeto não tava indo pra lugar nenhum, era um projeto muito grande que não dava certo, e então eles acabaram desistindo porque iam acabar cansando. Mas graças ao Scott Calton, ele convocou Kane Carter para a iniciativa Fanverse de FNAF, e agora ele está produzindo Pop Goes Evergreen, um novo remake do antigo Pop Goes. E ainda temos um rumor de ter um suposto Pop Goes 2 depois que o Evergreen lançar. O que vocês acham, mano? Diga aí nos comentários.
E por último, para fechar o vídeo de hoje, uma fangame de FNAF com uma história macabra por trás do seu cancelamento é Animator's Hell. Animator's Hell é basicamente um jogo inspirado na Ultimate Custom Night, a UCN, de Five Nights at Freddy's, em uma collab com vários artistas e animadores SFM de FNAF, com a primeira versão lançada em 2018 e posteriormente recebendo várias versões até chegarmos em 2025, que é o ano que foi cancelado. Bom, e eu disse que tem uma história macabra por trás, então, vamos lá, tem dois personagens importantes nessa história que são os dois devs de Animator's Hell, um chamado Blake e o outro chamado Hunter. Só saiba que são esses dois os principais, beleza? Na época que as primeiras versões de Animator's Hell tinham lançado, o Hunter ele acabou levando um exposed de, adivinha só, Pedro, que além de namorar uma menor de idade, ele ainda era abusivo psicologicamente com ela, ou seja, um cara escroto total. Então ele foi linchado, ele foi expulso de tudo e passou o jogo pro Blake, né, o outro criador do jogo. Então todos os devs que participavam da programação do jogo, incluindo o Blake, cortaram contato com o Hunter, certo? Não. Esses outros devs, incluindo o próprio Blake, levaram um exposed de que eles mantinham contato com o Hunter mesmo depois de descobrirem e saberem do exposed de que o cara era pedófilo. Então a galera começou a se afastar do projeto, ele depois foi pedir desculpas para as pessoas, né, de que foi um mau caráter por manter contato com uma pessoa horrível e depois fugiu da internet para sempre e abandonou o jogo. O jogo estava perto de ser finalizado, tipo, ia ter a versão definitiva completa, né, já que sempre foi uma demo esse jogo, mas infelizmente, graças a todo esse exposed, o jogo foi cancelado e abandonado na Game Jolt para sempre. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz às pressas porque eu não tava com muita ideia boa pra vídeo, mas é isso. Caso eu tenha deixado alguma fangame de fora, diga aí nos comentários aí quais fangames vocês lembram que também foram canceladas. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo e tchau, tchau.